E aí, amantes da Fórmula 1, tudo certo? Aqui é o Designer Bira que está falando e hoje eu vou falar um pouco sobre o famoso esquema do assoalho flexível da Red Bull e da Ferrari, né? Todo mundo anda falando, mas como que afinal esse negócio pode funcionar, né? Que a FIA está atrás e tão desconfiado que o negócio mexe, que o negócio é flexível e tal. Lindo, maravilhoso. Mas como funciona? Então eu vou tentar aqui deixar uma ideia, uma teoria de como que isso pode estar funcionando. Juntando aí um monte de informações, tipo, juntando o que existe em engenharia, né? Em desenho industrial, em engenharia mecânica e tal, que os caras lá são muito mestres nisso, e juntando um pouco também do regulamento, a gente chega a algumas conclusões, e principalmente juntando o que já foi feito há muitos e muitos anos, o que é, na verdade, feito há muito tempo na Fórmula 1, o que eles já usam há muito tempo. Estou fazendo aqui mais ou menos o carro como vista de baixo, do assoalho, né? Do ponto que todo mundo fala, tal. Como é que pode isso daqui flexionar, tal? Realmente, na verdade, não flexiona. Não existe nada mole, não existe nada flexível debaixo do carro. Mesmo porque não passaria nas inspeções da FIA e tudo mais. Na verdade, o que esses caras estão usando? Existe uma jogada na engenharia há muitos e muitos anos que se chama resistência dos materiais, não é? E existem inclusive gráficos de resistência, né? Muito conhecido em engenharia e tal. É a base da engenharia, que seriam os gráficos de fase elástica, fase plástica e ruptura e tudo mais. Bom, engenheiros aí de plantão sabem muito bem o que eu tô falando. Muito bem, esses caras da Fórmula 1, eles exploram isso há anos na Fórmula 1. Inclusive, já fizeram isso, começaram a fazer isso lá atrás, em 2000, sei lá, nossa, muitos e muitos anos. Mas eu sei que em 2010, se eu não me engano, eu fiz um pequeno artigo falando sobre isso a respeito justamente do que da Red Bull, que estava teoricamente flexionando a bandeja T. Isso antigamente chamava bandeja T. Eu não sei se ainda continua nesses termos, mas já ouvi falando que a aleta babador, que seria aqui em cima, tal. Bom, isso é bem embaixo do piloto, vamos dizer assim, né? Do cockpit do piloto e tal. Não sei se vocês vão se localizado aqui. E ele é mais ou menos assim o assoalho. Muito bem. Os pontos principais desse assoalho que a FIA fica investigando é justamente essa frente aqui. Deixa eu mostrar mais ou menos para vocês verem. É justamente esse ponto aqui, ó. Essa parte. Deixa eu escurecer mais, senão o traço não vai dar para ver. Seria mais ou menos essa parte aqui, da frente, ó. Mais ou menos essa área. E dizem, até dá para ver sim, que na Ferrari e na Red Bull existe uma divisão nessas placas. A Mercedes, então, são duas placas e não uma só. Então, essa é a parte que a FIA fica em si, principalmente aqui. Aqui parece que só pode ter uma variação de 1 milímetro de desgaste. E aqui 2. 2 e 1. Aqui não pode estar menos do que 1 milímetro ou mais de 1 milímetro da medida pré-estipulada pelo regulamento. Muito bem. Se dá para ver aqui, né? Então, como é que esses caras conseguem andar com o carro, fazer com que a placa embaixo não fique, não raspe e passe na inspeção da FIA?
e os outros não conseguem chegar tão perto, e o carro é tão baixo. Como eles conseguem fazer isso? Ah, porque é flexível? Não, nada aqui é mole, nada se move. Se você pegar isso aqui com força, empurrar, se a FIA fizer isso, os testes, nada tem moleza, é tudo extremamente sólido. Então é impossível os caras fazerem. Não, não é. Existe então o esquema da resistência dos materiais que eu vou tentar explicar agora. Um dispositivo que eles podem estar usando, uma forma que eles podem estar usando. Então, vista de lado aqui, os carros têm um leve, vamos dizer assim, o piso, deixa eu usar isso aqui, o piso está aqui. O assoalho do F1 está mais ou menos aqui, é muito encostado, né? Só que existe uma pequena inclinaçãozinha na frente aqui, justamente para dar um alívio, né? Também não é 100%. Nos carros, a maioria é mais ou menos assim. Mas a placa ela fica plana, na verdade. Ela se encaixa aqui embaixo, ó, nessa área. Ela é enfiada aqui dentro. Ó. Tem um degrauzinho interno e encaixa tudo para dentro. Só que a parte da frente ela fica levemente mais para fora. Mas nada... E aqui tem essa peça de metal. Vocês estão vendo aqui? Então, mais ou menos isso aqui. Aba, tal, fundo do carro. Então, como que eles conseguem dar essa diferença? Eu estou falando aqui, ó. Isso daqui, essa altura aqui, é controlada. Se o carro ficar muito baixo, obviamente ele vai raspar. Tá, o que eu desconfio que seja feito? Vamos tentar esclarecer aqui. Claro que não é assim, tá? Como eu vou desenhar. O dispositivo não é exatamente assim. Mas, para você ter uma ideia, eu criei esse sisteminha aqui para vocês entenderem o princípio físico da coisa. Vamos imaginar que debaixo do carro, quando tira a placa, existam 4 suportezinhos, que são justamente os suportes que, em forma de U, vamos dizer assim, que a placa é fixada com os parafusos, né? Esses parafusinhos aqui que eu tô falando, ó, ao longo do carro, tal. Tem outros pontos, tal, mas vamos dizer que fosse aí, certo? Então, debaixo do carro tem esses 4 suportes. E eles estão ligados por dentro do carro, podem estar sendo ligados. A área do carro está aqui, né? O fundo está aqui e tal, tem as aletas. Ao longo do carro, vamos supor que exista uma hastes de alumínio ou mesmo cobre. Elas são revestidas. Não dá para ver, elas são embutidas, hastes finas. Não precisa ser nada grande, nada... Hastes de cobre. Essas hastes vão para onde? Elas vão direto para uma área de calor. Ou seja, sei lá, para o motor. Receba muito calor. Motor, ou mesmo até o escape. E vamos supor que essas hastes eles só precisam encostar no motor, numa área bem quente do motor. Quando as hastes recebem o calor, elas automaticamente puxam esse calor. O calor vai percorrendo a haste por dentro. Claro que isso tudo é revestido, ninguém vê e não sente nada, tá? Também, né? Óbvio. Tudo escondido e tal. Então o calor vem vindo. E ele encosta, ele pega nas hastes aqui, nas hastezinhas em U aqui, né? Nos suportezinhos em U. Quando esses suportes recebem calor, o que acontece? Automaticamente eles fazem isso aqui, ó. Vamos dizer que aqui é a parte do carro que se encaixa. Não, peraí, deixa eu pegar a outra caneta para dar para enxergar melhor. É o fundo do carro e esses suportes estão aqui dentro, vamos dizer. Vista de lado.
quando recebe o calor, automaticamente os suportes fazem isso, ó. Eles já são pré-desenhados para fazer esse formato. Ou seja, como assim? O que é isso? Eles empenam, ou melhor, essas áreas, essas abas expandem, e quando elas expandem por causa do calor, automaticamente elas retraem. E quando retraem, o que acontece? Aqui estão os parafusos, ó. Aqui estão os parafusos e a placa está aqui, encaixada dentro. A placa do carro também aqui, ó, encaixada por dentro, que seria isso aqui, a placa. Essa cor aqui seria o fundo do carro. Quando então ele retrai, ele automaticamente puxa a placa para cima. Ah, Bina, mas isso é louco, como assim? Isso aqui não pode ser. E eu tô falando aqui apenas de 3 ou 4 milímetros. O chão tá aqui, vamos dizer. É só isso que eles precisam. Que sejam 4 milímetros. 4 milímetros de altura do solo. E por quê? E aqui, ó, o resto da placa continua igual. Que seria aqui, né? Como assim? Por que eles fariam isso? Para, obviamente, o carro descer. Qual o objetivo disso? O carro automaticamente encosta praticamente no solo. Eles podem baixar isso aqui até um limite extremo. E a parte principal que não pode raspar é essa daqui, porque a FIA vai medir aqui. Então essa área fica meio que intacta. Isso se o piloto tiver cuidado, não ficar passando toda hora em cima das zebras e tudo mais. Então isso aqui, na hora que for testar, ele é assim, né? Ele tem toda a parte curva e tal. Na hora que a FIA vai testar, os parafusos estão aqui, ó. Ele não está raspado, ele suportou. Mas o resto da placa, dane-se, ela não é medida lá. A FIA não fica atrás, ela fica só aqui na frente. Na parte nessas duas partes aqui. E aqui, se aqui livrou, acabou. Passa no teste. Então, esquentou, as hastes dobram. Lindo. O que é isso? Liga de nitinol. Nitinol. É uma liga metálica muito empregada já há muitos anos, não só na Fórmula 1, na indústria, tudo isso aqui é a coisa mais simples do mundo, vocês têm em casa, se for bobear. Nitinol é uma liga de níquel e titânio. Quando ela recebe calor, ela tem uma liga metálica com efeito memória, vamos dizer assim. Então, o suporte é projetado dessa forma. Visivelmente ele é um suporte em U, qual o problema? Mas quando ele recebe calor, ele dobra. Aqui, essas duas partes aqui, ó, expandem e ele puxa. Coisa simples, prática e objetiva. Não tem motor, não tem nada, não tem botão, não é acionado, não tem computador, não tem nada aqui. Pura física, puro sistema térmico. Inclusive, até na época, eu batizei isso de dispositivos termoexpansíveis na Fórmula 1, que poderiam surgir. Ah, Vina, mas você é louco, você é, como se diz, guru. Não. Basta você se juntar um pouco de conhecimento técnico em engenharia, um pouco de desenho industrial, um pouco de aerodinâmica e um pouco do regulamento, os caras não podem escapar. É previsível. Se você tem essa visão um pouco, e os caras lá têm quilos e quilos, são os tops, dá para você prever o que vai sair, porque todos eles estão fechados em 4 paredes.
Eles não podem sair eu digo pelo regulamento. Não há como escapar do regulamento. Então, o cara bateu o olho no carro do outro, ele sabe mais ou menos o que está rolando. Então, mais ou menos não, ele bate o olho e ele já sabe como é que é feita a coisa. Então, isso é muito provável que esteja sendo feito dessa forma. Claro que não é assim. Os suportes não são assim, né? Eu só estou desenhando aqui, eu criei esse sisteminha aqui só para vocês entenderem o princípio. Mas eu acho, tenho quase certeza, que existem os suportes que recebem calor e eles deformam, eles retraem e puxam a placa. Se é assim, eu não sei. Esse seria um sistema. Aí fica até uma ideiazinha pros caras lá. Até parece, né? Mas vamos lá. Aí, puxando essa placa para baixo, estaria algo assim, mais ou menos, né? Seria uma ideia. Os 4 suportinhos aqui com liga de nitinol, ou seja, recebeu calor, o negocinho altera o formato e faz a placa ser puxada, retrai essa placa. E aí o carro esfriando, não, a FIA passa em todos os testes, porque pode aplicar aqui força que isso daqui não altera. Não tem nada mole aqui, nada flexível. Não, flexível é um termo errado para o negócio. O que é certo são dispositivos termoexpansíveis. Isso aqui já foi visto na bandeja T da Red Bull em 2013, na asa traseira da Ferrari há uns anos atrás também, que a asa, lembra que aquela história que a asa mexia, a asa traseira não vibrava, ela inclinava para trás. Também a Williams começou a usar isso aqui, escrevi isso aí no meu blog também, como que poderia ser o dispositivo, tudo usando a liga de nitinol. Eles fazem isso há muito tempo, então não é novidade nenhuma. Então, fica aqui a minha dica de como esse dispositivo é usado. E se for tirado, claro, né, se a FIA detectar que vai, obviamente, se eles mexerem por baixo, vai ver como é que é o sistema. Provavelmente é isso, que é uma coisa muito simples. Eles vão ter que tirar. Se tirar isso, matou, porque esses carros desse ano, o que eles mais foram projetados, o que mais funciona é justamente de colar no piso, na pista. Quanto mais baixo, o carro que anda mais baixo vai vencer, porque ele menos vai suportar lá o porpoising, tudo o carro é desenhado para isso. Ele vai maravilhosamente bem, ele veda tudo a área e fica extremamente bem assentado na pista, né, com downforce e tal, e tem muito mais aderência que os outros. Se tirar isso aqui da Red Bull e da Ferrari, aí eu acho que a Mercedes passa na frente. Fica ligado que eu acho que isso vai rolar. Eles vão acabar descobrindo desses sistemas de ligas termoexpansíveis na Fórmula 1. Legal, gente. Eu espero que vocês tenham entendido as minhas estranhas loucuras, mas essas loucuras já deram alguns resultados interessantes, né? Os mais antigos sabem que eu estou falando da época de Orkut, do projeto do PCP, onde que me levou aquilo. Tá certo, então? Falou, gente. Um abraço. Até mais.